Bora falar do Galo, que vem se movimentando com bastante cautela no mercado da bola. E ao contrário do que fez ano passado, onde cedeu a pressão em alguns momentos e acabou errando em algumas contratações, a diretoria, ela quer paciência para ser o mais assertiva possível nas contratações que serão feitas para o técnico Jorge Sampaoli. Essa, inclusive, uma informação de uma pessoa do Galo que disse assim, a gente quer errar o mínimo possível, então a gente não vai ter pressa, a gente vai trabalhar com cautela para acertar bem, né, os pedidos feitos pelo técnico Jorge Sampaoli na montagem do elenco para a próxima temporada. E que, inclusive, né, o Atlético, a gente já vem destacando aqui na Itatiaia, tem 5 posições como prioridade. E são elas: um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. E para cada posição são 3 ou 4 opções. Então o Atlético, como se diz na linguagem futebolística, né, dos boleiros, está atacando em várias partes para achar o melhor negócio e reforçar o seu elenco. Falando rapidamente sobre um jogador que agora está confirmado fora do Galo para 2026. Fausto Vera acertou com o River Plate, como a gente já vinha trazendo, foi apresentado ontem pelo clube argentino, tem contrato até o final do ano que vem e para que o River Plate continue com ele, vai ter que pagar ao Galo cerca de 4 milhões de dólares, o que corresponde a pouco mais de 20 milhões de reais, mas isso vai ser papo lá para dezembro. Tá certo? E pra gente dar sequência à nossa entrevista com o Rubens Menin, né, que falou com a gente no Rádio Esportes, falou também aqui na Turma do Bate-Bola, e tem muito assunto ainda pra gente abordar, eu perguntei pra ele, né, sobre aquele tema que vem incomodando e tirando o sono do torcedor atleticano. Hulk fica, Scarpa fica, Guilherme Arana fica, ou todo mundo vai embora? Vamos ouvir o Rubens Menin. Tem uma pessoa que sabe, ela tá lá em cima e não conta pra ninguém. Eu conto pro torcedor que nós estamos trabalhando muito para ter um time competitivo em 2026. Espero que a gente tenha sucesso nisso aí. O Atlético é um time hoje respeitado, toda competição que a gente entra, a gente tem condições de ganhar. Às vezes não ganha, às vezes ganha. Mas é um time que é top no Brasil, todo mundo reconhece isso e eu queria continuar com essa mesma competitividade em 26. Não quis bancar a permanência, a saída desses 3 jogadores. O Hulk vai permanecer no Atlético, vai cumprir o contrato até dezembro de 2026. É um desejo do clube e tudo indica também que é um desejo do Hulk, né? Não sei se para pendurar a chuteira ou depois prolongar o vínculo ou buscar um outro clube, mas o vínculo com o Atlético, o Hulk, ele vai cumprir até o final de 2026, né? Que sirva aí de um presente de Natal para quem gosta do Hulk, que tem o Hulk, né, como ídolo máximo aqui no Galo. E eu pedi também o Rubens Menin para mandar um recado para esse torcedor do Galo que está aflito nesse final de ano. Vamos ver o que ele disse para a massa atleticana. E a massa do Atlético é um patrimônio que a gente tem, né? A massa do Atlético, aliás, todo mundo sabe disso. Ninguém cala a torcida do Atlético. A torcida vibrante, ela já foi responsável por várias vitórias do Atlético, ela empurra o time, né? E ela é fundamental. A gente trabalha para a massa, né? A massa é o coração do Atlético, né? E é um time que tem uma torcida diferenciada. A gente vê os vídeos às vezes da torcida e fica até emocionado. Então nós contamos com a massa. Nós estamos juntos com a massa. E sem a massa nós não somos ninguém. Então precisamos da massa. 2026 contamos muito com a massa, com o torcedor do Atlético que vai nos empurrar mais uma vez. Estão pedindo esse apoio, né, pro torcedor do Galo que tá machucado, né? Foram 2 anos difíceis, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas com pés no chão aí a diretoria vai tentando reoxigenar esse elenco para dar alegria ao torcedor e tá pedindo esse apoio o Rubens Menin, que é o sócio majoritário da SAF atleticana. E a gente tem um ponto muito importante, até pra gente debater aqui, viu, Cirilo, sobre a formação de novos talentos, né? O Atlético focando muito na base. Ontem a gente trouxe que vai fazer um investimento de 10 milhões de reais na cidade do Galo, lá no prédio das categorias de base. E a gente pergunta também ao Rubens Menin se essa, a partir de agora, vai ser a grande prioridade do clube. Eu acho que a gente entregou menos do que a gente queria na base até hoje. E esse ano de 2025, acho que foi o ano da virada. Especialmente com o título brasileiro do Sub-17, né? Temos ali alguns jogadores muito bons que estão sendo aí lapidados. Mas aquilo é um processo, tem que ser contínuo. Então acho que a base, o clube de futebol que não investir na base, ele não tem futuro. O Atlético pretende, e a gente tem certeza que vai conseguir,
ter a melhor estrutura de base do Brasil. Então a gente está muito otimista com isso. O Atlético que trouxe, né, novos profissionais, tem lá o Luiz Carlos de Azevedo, que tem sucesso no Flamengo principalmente, vem se reorganizando, porque a gente escuta isso há muito tempo, né, Cirilo? Do Atlético focar na base e nunca focou, e agora está dando sinais, pelo menos, de um bom investimento, 10 milhões de reais só no prédio, para dar uma estrutura melhor para os crias. Mudar a cultura do clube, né? Quando a gente fala em base, a palavra base fica muito vaga, né? Você tem que investir, você tem que comprar o barulho e você tem que botar os garotos para jogar. Senão não funciona. Quando eu falo em mudar a cultura, é justamente isso. Olha o Santos, cara, o que os caras fazem, né? O garoto se destacou no seu sub-17, sub-20, eles alçam rapidinho esse garoto no time principal e começam a dar as oportunidades. E vai jogar. E vai jogar não é assim, poxa, ele vai em um jogo mal, a gente vai descartar. A gente vê e viu nos últimos anos aqui no Atlético muito disto, entendeu? De você entregar esse garoto no profissional, dar uma oportunidade para ele, de repente a coisa não anda e ele some, simplesmente some. Aí você empresta para um time do interior para jogar a Série B do Mineiro ou para uma equipe pequena lá do norte do país e daqui a pouco você perdeu um ativo que era importante até então na base, com destaque, né? A gente pode trazer os nomes aí agora que estão circulando, como Cadu, como Isaac, que estão mais ou menos nesse limbo de ter as suas oportunidades para se mostrarem, para entrar na vitrine e ter continuidade. Primeiramente, quando se fala em base não pode estar numa fala banal. De fato, mudar culturalmente como funciona o clube nesta área e você oportunizar os garotos, porque a saída do clube, enquanto SAF, enquanto investimento, enquanto fazer recursos, trazer dinheiro para dentro do clube, é fomentar a base. Estruturalmente, como o próprio Menin trouxe ali, mas quando esse garoto estiver lá em cima, ter uma estrutura ótima, uma estrutura positiva para ele não descer mais para o sub-20 e tampouco ser emprestado para um time do interior. Aproveitar da melhor forma esse garoto. Nas décadas passadas, 90, 80, a turma via base como custo, cara. Via como custo, não havia investimento, e os times que atinaram para isso antes, os clubes que olharam para a base com mais carinho antes, estão colhendo fruto. Estão bebendo água limpa, investem, colhem os frutos, formam, revelam. E o Atlético ainda bem que está fazendo, né? Antes tarde do que nunca. Mas está investindo e eu acho que tem que ser por aí. Principalmente depois que Flamengo e Palmeiras viraram o que viraram. Eu acho que formar atleta é a melhor saída para os outros clubes. Bom que o Atlético entendeu isso. Porque quando se analisa uma temporada inteira, tem muita coisa para se analisar, se acerta muito e se erra muito, então tem que fazer uma peneira aí sobre isso. Agora, se for para pegar um ponto, um aspecto principal, eu acho que o Atlético errou muito ano passado na formação do elenco, no modelo de elenco que formou para a sua temporada. O Atlético contratou alguns jogadores numa faixa de idade mais avançada e acho que isso tirou um pouco da competitividade do time do Atlético, da força física do time do Atlético. Hoje os técnicos usam muito um termo que é a competitividade, né? O time tem que ter competitividade, o time tem que ter intensidade. Os técnicos falam muito disso, usam muito isso no dia a dia. E eu senti falta disso no time do Atlético. Acho que o Atlético precisava ter um elenco mais competitivo. Não faltou investimento. O Atlético gastou com jogadores caros. Você pega o elenco do Atlético ali, o Hulk é um cara caro, Scarpa é caro, Arana é caro, o Júnior Santos que contratou, o Dudu, o Bernard, são todos jogadores caros. Agora, são todos jogadores do mesmo perfil. E aqui eu não estou falando de qualidade técnica, não. Todos individualmente são bons jogadores. Não tem nenhum jogador desse que você fale o seguinte, não sabe jogar. Só que quando você junta todos esses jogadores num elenco só, talvez o time perca essa força física, essa capacidade de competição, essa intensidade, que é o termo que os técnicos tanto usam no momento. Então, acho que o grande desafio do Atlético para o ano que vem é rejuvenescer o elenco. É fazer um elenco mais competitivo, mais jovem, com jogadores de mais intensidade. Futebol hoje está muito físico, a disputa é muito física. Não se ganha só com a qualidade técnica, não basta ser bom de bola, tem que ser competitivo. Essa é uma característica muito forte do futebol atual
e eu acho que o Atlético vai ter que trabalhar muito, mas muito nisso para a próxima temporada. Tá, então, torcedor atleticano, o Rubens Menin aí, né, participou da entrevista aí com os amigos da Rádio Itatiaia, foi perguntado sobre algumas questões, né, do Galo para a próxima temporada, sobre investimento, as categorias de base, permanência, né, de principais jogadores aí no elenco. Então, eu quero saber a sua opinião aí, o que você achou do que o Rubens Menin falou. Também deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo, sempre trazendo nas manhãs e nas tardes para você as informações do Galo.